pessoal, como vocês estão? Está aqui hoje para falar sobre o Livro dos Espíritos. E para quem não me conhece, meu nome é Humberto, eu sou líder do TOLD, Templo do Oriente Luz Divina. É um templo ecumênico, onde a gente professa todas as religiões aqui. E se vocês quiserem conhecer a gente melhor, é só seguir a gente aí no Instagram e depois a gente vai colocar um link aqui que a gente tem uma comunidade, que a gente dá outros tipos de aula, e vocês podem estar ali acompanhando a gente, tá bom? Vou aqui passar para a minha filha Carol para ela se apresentar direitinho para vocês e a gente vai dar início aí. O intuito disso tudo aqui é sempre levar o conhecimento para vocês e ajudar. A gente está aqui para ajudar. A gente quer levar o conhecimento, porque Jesus sempre disse que conheça a verdade, ela te liberta. E a verdade nada mais é do que o conhecimento real e verdadeiro. E o conhecimento real e verdadeiro é aquele que está psicografado e comprovado através de diversos espíritos e espíritas que estiveram aqui para nos certificar de que tudo aquilo ali era válido. Tá bom? Então o único intuito disso aqui é realmente levar informação para ajudar todo mundo a melhorar, a crescer e transformar de vida. Ok? Vamos lá. Oi pessoal, meu nome é Carol, sou filha de santo aqui do Templo Toad e auxilio o Pai Humberto nas aulas, no estudo do Evangelho, dos livros de Allan Kardec, não só de Allan Kardec, mas de outras obras, Chico Xavier, de Divaldo Franco. A gente faz aí esse estudo para a gente sair da mesmice, não ficar no achismo, nem ficar preso a misticismos. Então a gente vai lendo, a gente vai usando a razão, que é isso que Allan Kardec trouxe para a gente, é olhar para a religião, para a fé, para Deus, seguindo a razão. Porque se Deus é perfeito e tudo há uma razão de ser, as coisas não podem não ter lógica. Então tudo tem uma lógica. Então é isso que a gente vai trazer aqui ao longo dos vídeos. A lógica para a gente entender melhor e não ficar no escuro sobre os fenômenos, sobre as coisas da vida. Então, hoje a gente vai iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Nós aqui já temos vários outros áudios sobre outros. A gente tem vídeo sobre Aconteceu na Casa Espírita, que é de outro médium, não é de Allan Kardec, né? É uma psicografia à parte, que a gente fala sobre o que acontece nas casas espíritas, como que é o trabalho, como é o ataque do mal. E nós temos as aulas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde a gente fala sobre as máximas de Jesus Cristo, sobre a moral, sobre tudo aquilo que ele ensinou sobre a ótica do Espiritismo, desvendando aquele misticismo de coisas que às vezes ficaram mal interpretadas da Bíblia, não que ela esteja 100% errada, mas é natural do ser humano e convencionando aquilo segundo o que é melhor para ele, aquilo que ele convém mais a ele. Então ali os espíritos, através do. Porque nada vem do homem. Allan Kardec não criou nada, não foi fulano, ciclano, beltrano. Foi os espíritos de ordem elevada, principalmente o espírito de Jesus Cristo, que é o espírito de verdade que vem ali iluminando a nossa visão sobre a doutrina, sobre muitas coisas que também foram escritas em parábolas, que às vezes a gente não compreende. Então a gente pode compreender tudo. Então, no Livro dos Espíritos, a gente aprofunda melhor sobre tudo, sobre Deus, sobre a criação, sobre a fé, sobre os tipos de espíritos, né, em que ordem eles estão, para você saber diferenciar um espírito bom de um espírito ruim, para você saber quando você está sendo obsediado, quando alguém da sua família está sendo obsediado, para você ter discernimento e você mesmo conseguir ter essa distinção do que é bom, do que é ruim, do que vem de Deus, do que não vem e assim por diante. É importante só falar um detalhe para todo mundo saber, que nós não estamos em um estúdio, nós não estamos aqui em alguma coisa cinematográfica, não. A gente está aqui no templo mesmo, então aqui a gente vai ter barulho, vai ter alguma coisa falando na rua, vai ter um avião passando, fazendo alguma coisa, mas o intuito disso é para que vocês fiquem concentrados naquilo que a gente está passando, e não no que está, de repente, não sei se vai sair ou não, alguma coisa externa, né? E
para que vocês, depois de tudo isso que a Carol falou aqui, dá para vocês entenderem o porquê que, graças a Deus, as pessoas aqui dessa casa estão bem. Porque seja a Umbanda, ou seja o próprio Candomblé daqui, a nossa base é o kardecismo. Então, o kardecismo, ele está alicerçando toda a nossa casa, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja na Fraternidade Branca, seja nos antepassados, porque a gente cuida de todos os lados aqui. Então, mas a base de tudo é o kardecismo. Claro que a gente emprega o kardecismo nessas outras áreas para que a gente tenha sucesso em todas elas. E aí, graças a Deus, isso funciona bem. Por isso, nós resolvemos vir aqui transmitir todo esse conhecimento para vocês, compartilhar para que vocês possam também, né, agregar isso na vida de vocês e se reformar intimamente, né, fazer a reforma íntima e transformar a vida de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, Carol. Pegando o gancho do que ele acabou de falar, que já começa a nossa introdução. O que é o Espiritismo? O Espiritismo não é uma religião, ele é uma doutrina ditada entre aspas, não que é uma ditadura, mas que foi dita pelos espíritos. Então, é uma filosofia, é uma ciência, é um estudo. Então, por isso que a gente pode empregar ele em qualquer área, seja na Umbanda, no Candomblé, em qualquer tipo de prática religiosa que você quiser praticar. Porque são os espíritos, é o mundo espiritual se manifestando. Exato. Trazendo a verdade. Isso, a orientação. A orientação. Né? Exatamente. Porque, já falando sobre alguns conceitos, o mundo espiritual, ele é primário ao mundo material. Então, primeiro o mundo dos espíritos se formou e depois o nosso. O nosso mundo material, ele é passageiro, ele não é eterno. O mundo espiritual é eterno. Então, os conceitos... Eles até têm ligação, Sim. Mas não quer dizer que um dependa do outro. Exatamente. Se o planeta Terra, o nosso depende. O nosso depende, mas o dele não. Exatamente. Se o nosso planeta aqui ele acabar, se a Terra acabar de uma hora para outra, o plano superior, o plano espiritual, eles vão continuar, entendeu? É claro que de outros planos e etc, mas ele continuará e a habitação de outros mundos acontecerá de uma forma natural, entendeu? Exato. Então a gente já começa a entender por aí e também o porquê, aproveitar também para vocês conhecerem um pouco sobre a nossa casa, o porquê da doutrina ser dois espíritos e não é uma religião específica, qualquer um pode pregar, e o porquê que a nossa casa prega é ecumênica e porquê que a gente compartilha de várias religiões. Porque esses conceitos de religião A, B, C é uma coisa do ser humano. O mundo espiritual, ele é único, indivisível. Ele não tem repartições. Exato. Não tem essas divisões. Não tem essas divisões. Essa coisa. Todos são em prol de um único objetivo. Exatamente. E é o que a gente está implantando aqui já há muito tempo. E a gente trabalha nessa forma, entendeu? Então, cada linha, cada energia vai trabalhar pela luz, através da luz, seguindo claras ordens de Deus, todos os espíritos que a gente trabalha, que a gente se comunica, que a gente cultua a energia deles para que eles possam trazer benefícios para a nossa vida, vem de Deus. Então as pessoas às vezes criam essas divisões quando na verdade o mundo espiritual ele não tem essas coisas. Então você pode ver que às vezes lá no mundo espiritual um mestre ascensionado vai respeitar profundamente um preto velho. Exatamente. O respeito é a base de tudo. Né? Exatamente. Jesus, com toda certeza absoluta, ele mais do que ninguém vai respeitar todas as entidades que trabalham na luz. Exato. Em prol da caridade. Porque se ele pediu para que a gente fizesse a caridade... e até porque as entidades só estão aqui trabalhando por permissão dele. Exatamente. Senão não estaria, né? Então é isso. A introdução começando já por aí. Que o mundo espiritual ele é indivisível, ele é único, que a doutrina é dois espíritos, porque através das comunicações os espíritos vieram mostrar para a gente a realidade, tirar um pouco daquele véu que a gente não sabia.
Então a gente passa a entender sobre reencarnação, que a nossa vida, nosso espírito é eterno, uma vez criado, uma vez saídas da mão do Criador, nosso espírito é eterno e a gente vai reencarnando. Então aqui a gente vai estudar sobre a progressão também dos mundos, que existem 5 tipos de categorias de mundo. A gente vai estudar sobre tudo isso aqui. Sobre o que é a alma. A alma é o espírito encarnado. Então todos nós temos uma alma, todos nós temos o espírito. E nós somos revestidos pelo corpo material, que é a nossa carne, mas nós temos um corpo semimaterial, que é o nosso perispírito. É ele que faz viagem astral durante a noite, que se prende, se descola do nosso corpo físico, mas, claro, fica sempre preso pelo cordão de prata. Isso, é o famoso desdobramento. Né? Desdobramento, exatamente. E quando você falou de espírito e alma, só para o pessoal não confundir, a alma é enquanto a gente está encarnado. E o espírito é quando ele sai do corpo. Então, enquanto está no nosso corpo, é alma. Quando sai do nosso corpo, é espírito. Então, quando o espírito está aqui com a gente, ele é nossa alma. Quando a gente dorme, se ele se desprender ou se desdobrar, ele já é espírito. Quando a gente morrer, ele é espírito, entendeu? Essa é a diferença entre alma e espírito, tá? Vamos lá. Então a gente vai estudar aqui sobre todas essas coisas. E só para finalizar a nossa introdução, né? A gente já falou um pouquinho sobre o que é o espiritismo, sobre alma, sobre alguns conceitos básicos, reencarnação, tudo isso. Eu gostaria também de falar sobre o porquê, uma coisa que muitas pessoas se questionam, né? Como que a gente vai saber se aquele espírito que está falando, que ditou isso daqui, é um espírito que tenha autoridade para poder falar sobre o assunto? Será que ele está falando a verdade? Será que ele está falando a mentira? O que aconteceu? Allan Kardec, quando começou a estudar, ele recebeu e foi de encontro a médiuns de vários lugares do mundo. Ele não ficou só ali onde ele morava. Ele foi aos Estados Unidos, ele era da França, né? Ele foi aos Estados Unidos, por toda a Europa, e ele recebia cartas de todos os lugares, de médiuns que recebiam a comunicação em cada ponto do globo. E essas informações coincidiam. Se espíritos estão falando a mesma coisa em lugares diferentes, aquilo foi validado. Se algum falou alguma coisa que destoava do restante, aquilo foi invalidado. Então, é todo um estudo realmente que Allan Kardec ele reuniu tudo isso para ter somente aquilo que é verdadeiro, somente aquilo que não passou por todos. Não foi só de uma pessoa, não foi só um profeta que foi iluminado, porque senão ele poderia também alterar, também para evitar que isso acontecesse. Se algum começasse a querer alterar, outros viriam dizer, não é bem assim. Exatamente. Isso E aconteceu vai com o ter próprio nesse Chico. controle. Quando ele psicografou, agora não me lembro se foi as páginas direita ou esquerda de um livro, e um cara no outro estado psicografou as páginas, né, esquerda ou direita, que eu não me lembro bem. Então eles não se conheciam e eles se encontraram e casaram as páginas, né, esquerda com direita, e formou o livro. Então não tem como, né? Isso aí. E depois Chico também veio para consolidar tudo o que Kardec, né, tinha feito, todas as obras. Se alguém tinha alguma dúvida, Chico Xavier ele sanou todas as dúvidas. Inclusive, foi feito um estudo durante 9 anos de uma pessoa especializada em escrita, onde ele foi colocado para verificar todas as assinaturas das psicografias de Chico Xavier, e 100% eram verídicas. Isso está aí cientificamente, não precisa acreditar em mim, é só procurar aí, vocês vão ver. Então, tudo está comprovado, né? E depois a gente teve aí agora por último o Divaldo Franco, que foi realmente uma pessoa que não tem palavras, né? Apesar das pessoas falarem coisas absurdas, mas um cara que fez o que ele fez aqui na Terra encarnado, realmente a gente tem que rezar muito para que apareçam mais pessoas assim, tá? Então aí, infelizmente a gente teve que fazer essa introdução toda para vocês poderem conhecer melhor tudo isso e saber a importância de conhecer tudo isso mais profundamente. Porque quando a pessoa conhece tudo isso mais profundamente, quando a pessoa ela se introduz nisso de uma forma contínua,
de uma forma verdadeira, com uma entrega verdadeira, então tudo melhora, tudo passa, seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer coisa, tudo isso vai passar. Por que que vai passar? Porque você vai entender a causa primária e você vai poder trabalhar para você resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido ao longo de todos os tempos. Mas não é achando que é uma passe de mágica, a pessoa vai chegar aqui e não. Ela tem que se dedicar, ela tem que entender, ela tem que estudar, ela tem que fazer por onde. Sim. É igual num trabalho. Você entra no trabalho, trabalha. Se você não estudar mais, se você não melhorar, você vai morrer ali como um estagiário, não vai passar para um supervisor, para um coordenador, para um diretor, para um presidente. É assim que a vida é. Então funciona isso com todos os lugares, na espiritualidade, na matéria, é assim que funciona, entendeu? A gente está aqui para isso, para levar esse mundo para vocês e dar a oportunidade de vocês de realmente se transformar. E você ter também a autonomia, como já foi dito, conheça a verdade e ela vos libertará. Você tem a autonomia de não ser mais enganado. Exatamente. Nem por qualquer pessoa e nem por qualquer espírito. Exatamente. Então você começa a ter... Que o que não falta aqui é enganador, né? A gente está num mundo que está cheio de gente enganadora. É gente encarnado, enganando para todo lado, e eu não vou nem falar. E até desencarnado, né? Que os obsessores, eles estão aí desencarnados, enganando também. Mas as pessoas que estão encarnadas achando também um monte de coisa. Então a gente está cheio de gente enganando todo mundo, manipulando todo mundo. E tudo isso que a gente vai falar e vai ensinar ao longo de várias, né, semanas, meses, etc., é para libertar vocês de tudo isso, vocês nunca mais serem enganados por nem encarnado e nem desencarnado. É isso. Então, é isso. Feita a nossa breve introdução, agora a gente vai começar a falando sobre os conceitos principais, né? Então, o capítulo 1, ele vem já falando sobre Deus. Então, o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lembra da causa primária que a gente falou ainda agora? Causa primária, o causador de tudo. O que causou primeiro tudo isso. Então, tá bem claro, né? Deus, a inteligência superior, o espírito universal que criou todas as coisas. Que se deve entender por infinito. Bem claro, o que não tem começo e o que não tem fim. Exatamente. E se as pessoas perguntarem, mas o nosso é, o nosso sistema, ele é infinito? Sim, ele é infinito. Ele não existe fim, dito isso pelos próprios espíritos. Então, não tem. Então você vê a grandeza do universo que a gente, né? Que a gente está aqui de uma forma ampla, né? E acaba que existem diversos tipos de universo, mas se a gente falar do nosso universo, então vocês vão ver como é amplo tudo isso, né? E se não tem uma energia superior, como que a gente, né? Não pode acreditar em algo assim? Exatamente. Então ele vem aqui falando também sobre o infinito, Deus e o infinito. E aí há uma pergunta que ele fala assim, a gente pode dizer que Deus é infinito? E o Espírito prontamente responde que seria uma definição incompleta, porque a gente não tem a capacidade nem de entender e nem de descrever Deus. Exatamente. Mas o infinito fica também aí nesse aberto, porque não tem começo e não tem fim. Você não sabe até onde vai a grandeza de Deus. Ela é infinita. Sim. Os milagres de Deus, os feitos de Deus, tudo que Deus criou, a gente não tem essa compreensão, a gente nem tem essa evolução suficiente para entender. Então, Deus, ele é infinito nas suas perfeições, nos seus milagres, nos seus feitos. E conforme a gente for evoluindo, a gente vai compreendendo um pouquinho mais de Deus. Mas nós somos um grãozinho assim, bem pequeno muito de areia. pequeno de areia, perto da grandiosidade de tudo que é Deus, de tudo que ele criou, e por aí vai. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Muitos se perguntam, né? Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus e se perguntam, querem achar uma explicação lógica para eles poderem entender um pouco mais.
ele diz que numa explicação que a gente aplica na nossa ciência, quando a gente vai fazer um experimento científico, a gente entende que todo efeito há uma causa. Por exemplo, se chove, porque condensou a nuvem, evaporou, teve toda uma questão. Tudo que existe, fenômenos químicos, científicos, tudo tem uma causa. Nada existe sem que algo tenha causado. Exato. E toda causa vai gerar um ou mais efeitos, né? Exato. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, tudo aquilo que não foi criado pelo homem, por exemplo, aqui um copo de água foi criado pelo homem. Tudo aquilo que vem da natureza. Então, as árvores, o nosso corpo humano, o funcionamento do nosso corpo humano e de A tudo. proximidade da Terra com a Lua, a proximidade da Terra com o Sol, a perfeição dessa proximidade, porque se fosse mais perto do Sol, nós não existiria vida no planeta, porque estaríamos todos queimados. Se fosse mais distante, nós estaríamos congelados. Então, a mesma coisa da Lua. Então, vocês vão vendo aí, né, para quem tem dúvidas e tal, é disso que ela está falando. É pegar certas coisas que não tem como explicar. Porque por que que foi? Por que que exatamente essa medida? Por que que não é mais para lá ou mais para lá? Por que que essa medida é perfeita? Né? Como muitas outras coisas existem no planeta, a medida pi, por exemplo, existem diversas medidas que estão relacionadas ao pi. Exatamente. Então está tudo ligado e é o nosso próprio DNA. Padrões, né? São padrões que a gente encontra na natureza inteira, desde o micro até o macro. Exatamente. Então, isso é tudo perfeito, é uma simetria perfeita. Exato, o próprio DNA, a própria gravidez da mulher, explicar tudo aquilo ali, como que é aquela coisa toda. Não, então, o que ele diz aqui é que todas essas coisas são a causa, são os efeitos, perdão, e se são os efeitos, existe uma causa. Ele pede para a gente raciocinar um pouco como poderia tudo surgir do acaso. Exatamente. É isso que ele diz aqui para gente. Exato. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Então, se o universo existe, algo criou. Exato, criou ele. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então percebe que seria incoerente você responder que foi o nada. Então ele diz aqui, então tudo que a gente estuda na ciência, que os cientistas eles usam esse método de causa e efeito, eles vão buscando, tudo isso cairia por terra, porque tudo tem uma explicação, uma razão de ser, um motivo. Claro que muitas coisas ainda estão em aberto, mas conforme a humanidade vai avançando, a gente vai evoluindo, inteligência, tecnologia, entre outras coisas, a gente vai cada vez mais acessando esses conhecimentos. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Nós, no geral, nascemos com essa certeza de que, pela nossa criação, enfim, pelas religiões, até mesmo de que Deus existe. E ele pergunta que consequência que a gente poderia tirar dessa intuição que a gente traz na gente, né? Que Deus existe, a consequência é essa. Ele diz que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então ele diz que nós carregamos em nós mesmos, que a gente olha para o pôr do sol, a gente olha para o mar, e a gente sempre costuma falar, soltar uma expressão, nossa, Deus é perfeito. Como pode algo tão belo, tão lindo? Ou a gente vê o funcionamento de algo natural, da natureza, funciona em harmonia. Os ecossistemas, tudo, e a gente fala, nossa, Deus é mesmo perfeito. E a gente tem essa intuição, isso gravado dentro do nosso ser. Se a gente tem isso gravado no nosso ser, é porque de fato existe. Exato. É algo que ele permitiu que... Né, a questão da quantidade de sol,
e da falta dele nas plantas necessárias para que aquilo ali, né, gerasse a vida, porque senão ia morrer tudo, entendeu? Então a vida se extinguiria no mundo. Então não tem como discutir sobre isso, é muito difícil, porque tá todo os efeitos dessa causa, eles estão para todo lado, só não enxerga quem não quer mesmo. O sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Ele está perguntando se isso não é por causa foi imposto pela religião ou algo que vem da gente mesmo. Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Ele vem explicando aqui, ó. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão um produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciência, senão aqueles que teriam podido receber esse ensinamento. O que ele está dizendo? Pessoas, grupos na nossa sociedade que ainda são muito primitivos. Eles mesmos têm os próprios ritos dele, de crer em alguma coisa. Então, desde se você for analisar a evolução da sociedade, desde os primórdios a gente busca. Então, antigamente a gente usava os mitos para poder descrever as coisas. A gente sempre sabia que tinha algo que era sobrenatural que poderia explicar aqueles fenômenos. Então, desde tinha algum Deus envolvido. Sempre tem algum Deus, sempre tem algo sobrenatural envolvido, porque a gente carrega, mesmo eles sem saber de nada, antes da religião ser criada. Então, eles já faziam a dança da chuva, ritual disso, em todas as sociedades, em todas as civilizações, com coisas distintas. Você vai ver coisas completamente diferentes, mas que no fundo está te explicando esse sentimento. Nomes diferentes, mas é sempre a mesma coisa. Assim como a gente fala também, trazendo aqui para o candomblé, então muitos dão nomes distintos para Deus, para isso, para aquilo. Então todos os povos, no geral, o ser humano, que é o que ele está dizendo, tem esse sentimento. Esse sentimento de que há algo maior. Isso daqui não pode ter surgido do nada. Então é isso que ele está dizendo. Porque comprovado a gente sabe que existem 72 nomes, né? Agora você imagina aí algo que de repente não está nem registrado aí. Isso muito antes de Jesus Cristo, muito antes de Moisés. Sim. Isso é desde o início dos primórdios dos tempos mesmo. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Então, ele quer dizer que se a gente analisar minuciosamente a matéria, a gente vai conseguir encontrar a causa primeira? Aí ele responde: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Então ele está dizendo que mesmo que você encontre uma causa na matéria, mesmo assim, mas quem pôs essa matéria ali? Quem pôs essa propriedade ali? Como surgiu essa primeira matéria que deu origem a todas as outras matérias, né? Que é como a gente fala sobre o Big Bang, por exemplo, que é uma das teorias do surgimento do nosso mundo. Tá, foi uma explosão, mas da onde veio aqueles fluidos, aqueles componentes que foram maturando até se desenvolver? Então, da onde que veio isso? Então, mesmo que você encontre uma causa primeira, tem algo ainda superior a ela. E pelo fato de Deus ser infinito, sempre vai ter. Lógico. É isso. O que acontece? Como a gente está querendo fazer coisas, falar coisas rápidas e tal, e a gente teve que essa introdução muito grande, a gente vai parar por aqui hoje para não ficar uma coisa muito grande, cansativa para vocês, e a gente vai voltar, né, com o nosso próximo vídeo aí, falando de uma explicação, dando continuidade a toda essa explicação aí. A tendência é a coisa ficar mais interessante, mas nós vamos encerrar por hoje para que isso não fique cansativo para vocês. Não esqueça que é de suma importância todo mundo realmente estar conectado com isso, porque a mudança da vida de cada um de vocês
depende só de vocês. Depende só do que vocês vão entender e do que vocês vão praticar, da reforma que vocês vão fazer em vocês mesmos. E a gente está aqui para dar suporte para vocês, para ajudar vocês. Existem aqueles que podem vir aqui e existem aqueles que não podem vir aqui. Então, né, que estão muito longe da gente, e a gente está fazendo isso para ajudar essas pessoas que estão muito longe, né, e dar esse suporte necessário para que elas possam realmente mudar a vida delas. Tá bom? Então, beijo aí no coração de todos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem aqui no nosso canal, né? A gente vai colocar o link do Instagram, da comunidade, para vocês assistirem outros vídeos, outros Compartilha áudios. para as pessoas que precisam, entendeu? Exato, Não é para a gente não, é para as pessoas que precisam, porque o que a gente quer aqui é realmente ajudar as pessoas, porque como a gente perdeu o nosso maior ícone, né, agora, que foi o Divaldo Franco, então eu acho que muitas pessoas deveriam tentar fazer isso para disseminar essa palavra para o máximo de pessoas que conseguir, tá bom? Então, compartilhe aí para quem precisa, porque a ajuda nunca é demais. a A caridade. caridade, exatamente, a caridade, ela também é através disso. É você também estar compartilhando algo que pode acrescentar na vida daquela pessoa e transformar a vida dela. Então, pratique a caridade assim também. Compartilha para ajudar aquele que precisa. Então é isso. Mais à frente a gente vai falar sobre várias outras questões, sobre evolução dos espíritos, a ordem dos espíritos, sobre o bem e o mal, sobre o plano, para onde a gente vai depois que a gente se encarnar, como funciona a comunicação, sobre mediunidade, a gente vai estar explicando sobre obsessão. Então vai ter muito assunto interessante, legal para a gente poder discutir aqui. O que leva o pessoal para o umbral, que vai, a grande maioria vai para o sobre umbral, o umbral. como que você faz para não ir, Exato. que é o que é mais importante, Sim. né? A gente está no Então, nosso limite aí a gente está na transformação, né? A gente está indo para regeneração, então a hora é essa, tá bom, exato. pessoal? Então é isso. Até a Beijo aí próxima. em coração de todos.